Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos corrigir o exercício que eu já mandei para vocês no espelho, né? Porque é uma prova da OAB que eu passei para vocês o enunciado e fiz algumas perguntas. Essas perguntas conduzem ao quê? A conferência do espelho feito, né, pela prova da OAB. Então, na peça que eu postei para vocês, que era na verdade uma ação de reintegração de posse, nós podemos fazer o que através dessa peça, através do exercício? Treinar teoria e prática. Como eu falei para vocês, essas nossas aulas eu estou fazendo, né, diferenciadas, mais ilustrativas, mas também da maneira como eu trabalhava já esse semestre em sala de aula, com uma questão bem prática. A prova da OAB está aí, a vida real está aí, então, super importante. Vejam, o espelho da prova da OAB, né, que eu postei para vocês, fala, né, da pontuação e dos critérios a serem, né, avaliados, que eu coloquei para vocês em forma de perguntas. Então é importante vocês perceberem que a peça tinha que ser endereçada para a comarca de São Paulo, que é o foro do imóvel, que é a competência nas ações possessórias, que o autor é a Aline e o réu é o João Paulo e a Anice, porque o João Paulo e a Anice ocuparam o imóvel. Falar que uma reintegração de posse, né, com base no 560 ou 1210 do Código Civil, um ou outro, e que a adoção do procedimento é o procedimento especial. Hoje nós vamos tratar essa questão da posse nova, da posse velha, da teoria, porque o esbulho aconteceu em menos de 1 ano e 1 dia. E mencionar o artigo. Vocês vejam, né, só aqui a pessoa tinha 1,10, né, nesses quesitos que eu analisei. Aí na fundamentação, né, afirmar que houve um esbulho, né, que eu vou retomar, mas nós comentamos na aula passada, que é a perda da posse, e que a Aline, ela era possuidora do bem anteriormente, cumprido o disposto no 561. Só aí já era meio ponto, 0,50. Dizer que ela tem direito à reintegração de posse em razão da má-fé dos réus, né, conforme 1201, ou que é uma posse injusta nos termos do 1200, isso valia, gente, 0,70, quase um ponto. Falar que ela tem direito de indenização pela ocorrência dos danos no imóvel, né, e mencionar 1218. O direito à perda dos frutos, né, por força 1216. Isso eu vou explicar para vocês, isso é uma novidade, essa história de pedir frutos expressamente no CPC. E falar do direito de reintegração provisória liminar, que também eu vou explicar para vocês a questão, né, da posse nova, da posse velha, da liminar. Então, aqui nós tínhamos mais, para vocês terem uma ideia, 1,5 ponto mais 2,30, quer dizer, uma pontuação muito grande. E depois os pedidos, que eu perguntei o que vocês pediriam. Grande parte de vocês falou sobre a liminar, que realmente tinha que pedir, né? O pedido de produção de prova testemunhal, dificilmente alguém especifica o meio de prova, né? Mas eles cobraram. Pedido de produção de prova pericial, esse daqui eu acho que a banca viajou de verdade. Eles viajam, não é porque eles são banca que eles não viajam, eles viajaram, né? Pedido de integração definitiva do imóvel, que seria a procedência da ação. Condenação dos réus ao pagamento da indenização pelos danos que causaram, né? Pedido também de indenização dos frutos, né, colhidos e percebidos por eles, e o valor da causa 25 mil. Eu vou dizer para vocês que eu também tenho uma resistência sobre esse valor da causa aqui, porque eles estão colocando como valor da causa somente a indenização e o valor dos frutos. Eles não levam em conta a questão do bem em si. E local, data e assinatura. Então, eu pedi para vocês, inclusive, né, que vocês me passassem um feedback de como é que vocês saíram no exercício. Recebi alguns feedbacks e agradeço muito. Né, coloquei os canais de contato, vocês podem mandar por WhatsApp, por e-mail, pelo Face, Inbox, né, pelo Moodle, qualquer canal, para você saber se vocês, né, teriam essa compreensão numa eventual prova da OAB. Então, é um exercício que é interessante, e as nossas aulas, eu já tinha avisado isso presencialmente. Esse semestre, ele vai ser sempre assim, teórico-prático. Bom, agora vamos então ao nosso conteúdo, né? Ao nosso conteúdo teórico de ações possessórias. Na nossa aula passada, né, nós vimos a introdução. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, né? O material escrito, o exercício e os vídeos complementam e formam uma aula. Os vídeos, eles são curtos propositalmente, porque vídeos longos, a minha experiência diz que eles não são assistidos, né? E são vídeos suficientes, não se preocupem. Por quê? Porque não é só o vídeo, existe o material escrito, existe o exercício, então não se preocupem que está tudo dentro, né, do programado. Então hoje eu vou falar para vocês sobre alguns outros aspectos, né, introdutórios dessas ações possessórias.
na nossa aula passada, nós vimos o quê? Que as ações possessórias tratam da posse. Parece que é meio óbvio, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Isso é inegável. Então veja, o que acontece? Eu falei para vocês que a pessoa não precisa ter propriedade, basta que ela tenha posse. Se ela tem a posse, ela pode defender essa posse dela. Claro que muitas vezes a posse decorre da propriedade. Eu, proprietária, tenho a posse decorrente da propriedade. Isso é verdade. Mas eu estou dizendo que eu não preciso ter propriedade para entrar com uma ação possessória. Por quê? Porque a questão é a posse, né? Se eu fosse discutir propriedade, seria uma ação petitória. É diferenciado, tá? Aí eu falei para vocês das 3 ações possessórias. A reintegração de posse é quando já ocorreu o esbulho. A manutenção é quando a pessoa é incomodada na sua posse. E o interdito proibitório é quando existe uma ameaça. Então, falei para vocês as 3. Bom, continuando essa parte, então, introdutória, porque se vocês olharem no próprio CPC, o início das possessórias, eles começam falando tudo junto, depois que eles falam, né, da reintegração e manutenção e do interdito proibitório. Então, falando sobre essa parte geral aí, das ações possessórias, falando sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre fungibilidade. O que vem a ser fungibilidade, né, da ação possessória. Conforme o artigo 554 caput do CPC, que diz assim, ó, a propositura de uma ação possessória em vez de outra não observa que o juiz concede o pedido outorga a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos sejam provados, está dizendo o quê? Que se uma pessoa, por exemplo, entra, vamos imaginar, equivocadamente com uma reintegração de posse, mas era uma manutenção de posse, o juiz vai aceitar como se fosse manutenção. Ele vai aceitar. Se a pessoa, por exemplo, não foi por um equívoco, mas ela entrou com um interdito proibitório e no meio tempo, entre ajuizar a ação e o juiz apreciar, acontecem fatos que tornam claro que não era mais um interdito e sim uma reintegração. O juiz vai aceitar uma ação pela outra. Vocês sabem que a fungibilidade das possessórias é uma fungibilidade expressa no CPC, no artigo de lei. Claro, isso não significa alterar causa de pedir ou alterar pedido. Significa simplesmente uma questão de, né, nomenclatura do juiz aceitar uma ação pela outra. Então, havendo o ajuizamento da possessória errada, o juiz aceita errada como se certa fosse. Eu sempre chamo atenção, na prova da OAB não existe fungibilidade. Se a pessoa errar a peça, ela erra mesmo, né? Errou, está errado, é zero. Então, e vou dizer para vocês, às vezes na vida, não sei se o juiz aceitaria uma coisa pela outra, pelo menos teoricamente sim. Quem são as partes na ação possessória? Quem são os legitimados? Bom, o autor é aquele que tem a sua posse privada, sua posse turbada, sua posse ameaçada. É aquele que está no risco ou que já houve, né, o esbulho ou turbação propriamente dito. E o réu é aquele que causa o ato de esbulho, de turbação, de ameaça. E aí vem um assunto importante que é o ponto 3 do material que eu falei para vocês. A questão do litisconsórcio na ação possessória. Essa parte é muito interessante. Vocês vejam, algumas vezes nós temos mais de um possuidor do imóvel. Nós temos a situação de composse. Por exemplo, eu tenho lá 3, 4 pessoas que têm a posse de um imóvel. Por exemplo, são 3, 4 donos do imóvel que têm a posse, são 3, 4 né, pessoas que dispõem porque estão com o imóvel ainda não tendo a propriedade, mas já estão ocupando. Então, quando essas pessoas que têm a posse, elas estão em composse e surge a ameaça à posse, ou surge a violação, né, à posse através do esbulho e turbação, essas pessoas que querem ajuizar a reintegração, ou manutenção, ou interdito proibitório, elas não precisam ajuizar a ação em litisconsórcio. Então, por exemplo, vocês imaginem que marido e mulher têm a posse de um imóvel. Vamos imaginar que no probleminha que eu mandei para vocês, a Aline fosse casada e ela e o marido tivessem a posse do imóvel. Vocês vejam, não precisaria que a Aline e o marido entrassem com a ação possessória. E por que não? Porque basta que um entre com a ação possessória. Basta que um entre com a ação possessória. Então não há um litisconsórcio necessário ativo. Não há. Tá, e se só ela quiser entrar, tranquilo. E se só ele quiser entrar, tranquilo. E se fosse um amigo, tranquilo. Claro que no caso do marido e mulher tem a história da outorga, né, judicial que você pode buscar, mas se fossem 2 amigos proprietários, né, e consequentemente possuidores, não necessariamente proprietários,
Tá, e só um quisesse entrar com a ação, não tem problema, porque não precisa formar o litisconsórcio ativo. Entretanto, quando eu falo do polo passivo, é bem diferente. E aí vem um problema. Então vocês imaginem o seguinte, 5 pessoas ocupam o imóvel de vocês. 5 pessoas tomaram posse do imóvel de vocês. Vocês vão ter que processar 5 pessoas. É um litisconsórcio necessário. Não sei se vocês lembram lá do processo civil 1, o litisconsórcio necessário é o litisconsórcio obrigatório. E vou dizer mais para vocês, ele só não é necessário como ele é unitário, se vocês lembram disso. O que é unitário? É quando a decisão tem que ser a mesma para todos. Ou seja, ou o juiz mantém todos na posse, ou o juiz tira todos da posse. Então, quando eu falo de polo passivo, eu quero que vocês separem. Eu não posso demandar só contra um ou dois, ou contra quem eu não gostei daquela pessoa, vou demandar só contra ela. Não, porque eu quero a posse. E se eu quero a posse, ou eu tiro todos, ou eu mantenho todos. Não existe, né, vou flexibilizar, deixem as crianças e os velhos, tirem. Não existe isso. Ou eu demando todos, ou eu não demando. Homens, mulheres, jovens, idosos, todo mundo. Né? Então, ele se torna um litisconsórcio, né, necessário e unitário. Porque ou o juiz manda todos saírem, ou o juiz manda todos ficarem. E aí surge um problema que vocês devem estar pensando, e também o legislador que fez o CPC pensou nesse mesmo problema. Que problema é esse? E se são muitas pessoas? Vocês já pensaram que às vezes são grupos de pessoas que invadem imóvel, são muitas e muitas pessoas. Como é que funciona isso daí? Então, no 554, eles colocam a possibilidade disso daqui acontecer. E eles dizem o quê? Presta atenção. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo, grande número de pessoas, que às vezes são invasões, né? São grupos que tomam conta. O que acontece se possui um grande número de pessoas? Aí eles dizem, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação dos demais por edital. Ou seja, tem lá uma grande terra que várias pessoas ocuparam, o que faz? Faz citação dos que lá estão, né? Pessoalmente por oficial de justiça, vai lá e cita. Tá, mas e se não estiverem todos lá? Porque existe uma grande probabilidade que não estejam todos lá. Aí vai se fazer a citação por edital. E vocês vejam que o CPC diz lá no parágrafo 2º que o oficial de justiça vai uma vez no local. Uma vez. E depois já vai ser edital. Então ele não vai lá para tentar localizar outras vezes ou fazer uma citação para hora certa. Não. Ele vai uma vez. Citou quem está lá, citou. Não citou, não tem problema, porque o resto vai ser por edital. E aí o parágrafo 1º continua dizendo assim, ó. Mas, nesse caso que tem muitas pessoas, né, que o polo passivo tem um grande número de pessoas, eles não dizem o grande número, o que torna a questão um pouco subjetiva, ainda vai se intimar o Ministério Público. Por quê? Pela questão de envolver, né, uma coletividade. Aí eles dizem, e se ainda envolver pessoas em situação de hipossuficiência, muitas vezes realmente são essas pessoas que não têm dinheiro, são pessoas que ficaram sem moradia, que foram desalojadas, que saíram. Se envolver isso, também se intima a Defensoria Pública, né? Ainda tem essa questão. Então, vocês vejam, se envolver no polo passivo um grande número de pessoas, além de intimar o MP, vai se intimar a Defensoria Pública, tá? Se forem pessoas hipossuficientes, que não têm dinheiro. E muito legal o parágrafo 3º que diz assim, ó, e nesses casos, o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação, prevista no parágrafo 1º. Ou seja, tem bastante gente no polo passivo dando a publicidade. Como? Olhem bem, podendo, para tanto, valer-se de anúncio em jornal, ou rádios locais, ou cartaz na região de conflito, e outros meios que sejam acessíveis. Então, pois é, chegou lá uma área grande, o oficial de justiça citou, foi uma vez. Tá, mas e como é que essas pessoas, porque ninguém lê edital? Vocês concordam comigo? Quem é que lê edital? Então, o juiz pode pensar em outros meios para dar ciência. Que outros meios? Por exemplo, a fixação de cartazes, botar em árvores. Olha, vocês todos que estão aqui nesse local estão citados para ação de reintegração de posse, para oferecer defesa. Poderia ser um carro de som, quando fala outros meios? Sim, poderia ser um carro de som, sem dúvida nenhuma. Então, quando fala de dar ampla publicidade,
pelos meios que forem possíveis dessa ampla publicidade. Então isso aqui foi uma novidade trazida por esse CPC. Você deve estar pensando assim, mas como é que eu qualifico esse pessoal no polo passivo, né? Bom, eu qualifico esse pessoal no polo passivo dentro daquilo que eu sei pelos nomes, tá? Mas se eu não sei os nomes, aí eu vou descrever a situação. Pessoas que estão ocupando, né, o imóvel tal, tendo lá crianças, tendo lá homens, mulheres, eu vou ter que fazer uma descrição. Por quê? Porque se eu chegar para o pessoal e pedir, me dê o CPF de vocês, endereço eletrônico, não vou conseguir. Claro, se eu souber, é uma obrigação minha qualificar. É uma obrigação. Agora, eu não posso ter o meu direito de ação cerceado por não saber identificar quem são as pessoas que estão indevidamente turbando ou esbulhando ou ameaçando a posse. Então, nesse caso, se faz uma descrição, né, da situação dos réus a fim de descrevê-los, já que eu não tenho como qualificá-los. Então, foi uma coisa legal que o CPC trouxe, né, para o ordenamento, na medida em que nós realmente, nós temos, olha, pelo menos aqui em Porto Alegre, né, nós temos às vezes prédios públicos que são ocupados e ali dentro tem famílias e famílias, né, tinha aquele caso dos lanceiros, às vezes fazendas, movimentos como o MST, então como é que citam o pessoal, como é que faz, é muita gente. Eu me lembro que tinha uma região aqui em Porto Alegre uma vez, foi um caso que eu ainda era estagiária em fórum, estudante, assim como vocês, e eu me lembro que tinha uma situação que eu não sei como é que aquilo acabou parando na minha mão, mas eu acabei vendo que era uma região que as pessoas foram morando, aquilo virou um vilarejo, algo do tipo. Então eles construíram ali mercado, tudo mais. Então vocês vejam, são ocupações grandes, uma situação que hoje acontece em nível nacional. Antigamente os funcionários da antiga RFFSA, que era a empresa, né, de ferrovias, de trens, eles deixavam os funcionários morarem, né, no entorno das estações de trem. Então depois foi cedido para uma empresa, né, privada, foi feita uma concessão e eles entraram com reintegrações de posse. Mas eu sei de um caso de Nova Santa Rita, que eles entraram e o que acontece? Quando eles entraram e chegaram lá, o juiz acabou até dando a liminar para tirar o pessoal. Só que tem uma coisa, houve a defesa de dizer, olha, nós estamos há anos aqui, tem escolas em cima, tem mercados, tem igreja, tem tudo. Então, como é que identifica essas pessoas? Às vezes vai se identificar justamente pela descrição delas, e agora o CPC diz, né, que elas vão ser citadas uma vez por oficial de justiça, né, e que vai uma vez no local, e não encontrando vai haver edital, né, para os demais e outros meios que deem publicidade. Então é assim que vai funcionar. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre procedimento, né? A questão do procedimento que estava aí nessa pecinha de vocês que eu dei para vocês fazerem da OAB. Qual era o procedimento? O procedimento era procedimento especial. E por que procedimento especial? Porque daí o artigo 558 vem e diferencia posse nova e posse velha. Aliás, o critério parece que alguém jogou num dadinho e sorteou. A posse nova é aquela que ocorreu até 1 ano e 1 dia a contar do juizamento da ação. Eu ajuizo a ação hoje. Até 1 ano e 1 dia atrás, do dia de hoje, a posse nova é procedimento especial. Tá, mas se for 1 ano e 2 dias, aí é posse velha, aí se usa o procedimento comum. Então, vocês vejam, o que é posse nova e o que é posse velha? A posse nova é quando, né, já existe a turbação ou o esbulho há mais de 1 ano e 1 dia a contar a data de juizamento da ação, né? E a posse nova é menos de 1 ano e 1 dia. O que isso muda? A posse nova, menos de 1 ano e 1 dia, é procedimento especial. A posse velha, mais de 1 ano e 1 dia, é procedimento comum. Tá, mas pragmaticamente falando, o que isso altera? É que quando é procedimento especial, vocês vão pedir liminar. O pedido que se faz é o de liminar. E na posse velha, né, na posse pelo procedimento comum, que é a posse velha, vocês vão fazer o pedido de antecipação de tutela de urgência, né? E se for a posse nova, é a liminar. Em tese, a liminar o juiz flexibilizaria mais para conceder. Por quê? Porque a posse é nova. Só que, na prática, eu vejo com vocês, os juízes analisam a urgência para deferir, né, a tutela de urgência da mesma forma, quer na liminar, quer na antecipação de tutela, mas teoricamente eu tenho que diferenciar para vocês.
Então, na posse nova, eu vou pedir liminar, porque é procedimento especial, e na posse velha, eu vou pedir a antecipação da tutela de urgência, porque é procedimento comum. E no caso da peça que eu dei para vocês, era procedimento especial, porque era menos de 1 ano e 1 dia. Cumulação de pedidos. É bem interessante. Posso acumular pedidos na ação possessória? Posso, né? Eu vou pedir o quê? A reintegração ou a manutenção. Mas além disso, o que eu posso pedir? Eu posso pedir perdas e danos. Sim, vocês podem imaginar que uma pessoa que tem a sua posse, né, turbada ou esbulhada, ele tem uma incomodação, ele tem um abalo, ele tem um sofrimento, então ele pode pedir o dano moral, né? Ainda, ele pode pedir dano material, porque pode ter tido algum gasto com isso, né? Pode ter tido o gasto para tentar retomar o imóvel, pode ter tido outros tipos de gastos, né? E também posso pedir, né, indenização pelos frutos. É que vocês pensem assim, por exemplo, uma situação de uma fazenda. A pessoa, por exemplo, vendia, né, vendia coisas da fazenda, vendia coisas da horta, e agora ela não pode vender porque aquele imóvel está ocupado, ela deixou de ter, então, frutos decorrentes daquilo. Ou, por exemplo, o imóvel ele era locado, e agora, em virtude dessa reintegração, dessa posse indevida que a pessoa esbulhou, eu não consigo, né, locar o imóvel e eu perco de ganhar os aluguéis que eu estaria ganhando. Então, isso aqui é uma novidade do CPC, que dá para pedir os frutos. Mas eu posso pedir para o juiz medidas para evitar nova turbação e esbulho. Então, eu peço lá para o juiz, requer, seja lá reintegrada a posse ou mantida, e requer, por exemplo, a aplicação de multa diária para que a pessoa não venha mais a turbar ou esbulhar. Posso pedir? Posso. E também posso pedir medidas para cumprir tutela provisória ou tutela final. Por exemplo, a pessoa foi lá, ficou no meu imóvel e ela construiu um grande muro. Eu posso pedir para o juiz para destruir esse muro, inclusive por conta da pessoa. Então, eu posso fazer cumulações de pedidos, né? Não que essas cumulações sejam somente essas. Outras poderão surgir. Eu posso fazer cumulação de pedidos juntamente com o pedido possessório, tá? Isso é importante porque, se vocês olharem naquela peça da OAB, caiu tanto a indenização de dano material e os frutos também como cumulação. Aí você diz, mas não tinha dano moral ali? Não, porque, vejam, na prova da OAB não falava que a pessoa teve um desgaste emocional, que sofreu, ou que isso, ou que aquilo, ou que aquele outro, né? Então não vamos criar. E, para fechar nossa aula, vamos falar sobre contestação do réu. Nós vamos ver muito isso esse semestre, né? E é bom que vocês se acostumem. Ações, né, de caráter dúplice. O que é o caráter dúplice? Significa que na contestação eu posso deduzir a defesa, né, para mim. Como assim? Vocês vejam, eu estou processando alguém. Essa pessoa pode contestar e, ao mesmo tempo, pode me demandar dentro da contestação. Isso não é reconvenção. Não precisa abrir um tópico da reconvenção. No caráter dúplice, a pessoa vai contestando e vai demandando o outro. Então, vocês olhem só. Trata-se de ação de caráter dúplice, ou seja, o réu, na contestação, pode demandar o autor requerendo a proteção da posse em face do autor, inclusive pedindo proteção possessória nos termos do 556. Então, vocês vejam, eu processo o réu e digo assim, ó, sai do meu imóvel, esse imóvel é meu, tu está fazendo uma ocupação indevida. O que o réu pode fazer? Ele vai dizer, olha, a ocupação não é indevida, né, esse imóvel é meu, e mais, eu é que quero que ela pare de turbar a minha posse, porque essa ação está me incomodando. Eu é que quero isso. Agora, eu é que quero a proteção possessória em face da Letícia. Então, ele não precisa nem abrir o tópico de reconvenção. Por quê? Porque é uma ação de caráter dúplice. Então, o próprio réu pode, na contestação, deduzir pedidos em face do autor. Então, ele vai deduzir, né, a sua defesa e, juntos, se ele entender que realmente eu estou incomodando ele, ou estou tentando, ou já esbulhando, dependendo, se for uma liminar que o juiz me concedeu a reintegração de posse, ele vai fazer o quê? Vai pedir a proteção possessória a favor dele dentro da própria contestação, sem precisar abrir o tópico da reconvenção. Então, aqui, né, nós tivemos mais uma parte das ações possessórias, uma parte que é ainda dentro dessas partes introdutórias. E na nossa próxima aula nós vamos continuar com o assunto, com o material escrito e com vídeos, né, e sempre treinando essa parte prática. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E não esqueçam, inclusive postei lá no Moodle, meu WhatsApp, meus canais de contato com vocês, e-mail,
Dentro do Moodle vocês podem mandar mensagens para que a gente tenha, né, esse contato, esse feedback, porque não é porque estamos à distância que não estamos juntos. Muito obrigada.